Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Arena de Ideias. Este é o principal canal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento com seus públicos. Desde sua criação, no início de 2020, nosso webinar já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo para conversar sobre os mais diversos cenários no Brasil e no mundo, antecipando tendências relevantes e trazendo insights sobre comunicação verdadeira e transformadora. Os debates acontecem ao vivo a cada 15 dias, às quintas-feiras, a partir das 9h30, nos nossos perfis no YouTube, LinkedIn. Caso você não consiga acompanhar ou queira indicar esse webinar a um conhecido, a gravação fica disponível nas redes sociais da Oficina e no nosso canal no Spotify. No Arena de Ideias de hoje, vamos bater um papo sobre as perspectivas políticas para 2022. Este ano será marcado pelas eleições para presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, já começou repleto de incertezas. Uma nova variante da Covid-19 nos mostrou que a pandemia ainda não acabou. E quando achávamos que esse era o grande problema mundial, a guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe à tona mais uma carga de insegurança. Além disso, estamos sentindo no bolso a escalada dos preços dos combustíveis e a crise econômica que assola o Brasil. A única certeza que temos para 2022 é que será um ano legislativo curto, em função das eleições. Com isso, muitas mudanças devem acontecer até outubro. Até o início de abril, por exemplo, os políticos com cargos no executivo devem renunciar caso não queiram concorrer no pleito. É nesse período também que senadores e deputados federais e estaduais podem trocar de partido sem correr o risco de penalidades, como a perda do mandato. A partir de então, passaremos a conhecer o perfil dos candidatos e acompanhar o andamento das campanhas eleitorais. O Arena de hoje vai debater as nuances que envolvem o momento político atual e trazer para a pauta, as questões como: o que esperar deste ano eleitoral? Como será o calendário de votações no Congresso Federal? Quais as chances de projetos polêmicos serem aprovados em um ano legislativo curto e com parlamentares envolvidos em campanhas eleitorais? Teremos finalmente uma reforma administrativa? Projetos que envolvem meio ambiente e mineração serão aprovados? Será que este ano teremos finalmente a regulamentação do lobby aprovado? Eu sou Kaique Fernandes, diretor de Relacionamento com o Poder Público da Oficina Consultoria, e estou conduzindo a conversa hoje com convidados especiais. Está aqui conosco Andréa Gozzetto, fundadora do Conexão RIG, coordenadora acadêmica da Fundação Getúlio Vargas e mentora de carreira em Relações Institucionais e Governamentais, RIG. E Rodolfo Lago, diretor do Congresso em Foco e jornalista com mais de 35 anos de experiência, atuando nas redações dos maiores veículos de comunicação do país. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Arena de Ideias. E você, do outro lado da tela, também participa da conversa pelo chat com comentários e perguntas. Lembramos também que você pode ver a cobertura nas nossas redes sociais e no blog da Oficina Consultoria. Muito bem, gente. Vamos começar esse nosso bate-papo aqui com uma pequena provocação. Considerando o ano eleitoral, a crise econômica, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, alguns movimentos de rua ocorrendo, como que nós tivemos aí ontem aqui em Brasília, no Ato pela Terra, o que é que nós podemos esperar de 2022 em termos de política? Sejam bem-vindos, Andréia e Rodolfo. É com vocês. Olá, Kaique, muito obrigada pelo convite. Oi, Rodolfo, um prazer dividir essa live aqui com vocês. Fica à vontade, Rodolfo. Tá no mudo. Rodolfo, você está no mudo. Tirou agora. Tirou agora. Pois é, desculpem então, isso aí acontece direto, né, gente, nesses encontros virtuais. Kaique, Andréa, muito obrigado, é um prazer danado estar aqui com vocês, enfim, com os nossos espectadores também. O que a gente percebe é o seguinte, respondendo aí com uma palavra
ou duas a pergunta do Kaique, né? O que a gente pode esperar para esse ano eleitoral é muita confusão, né? Eu acho que o que aconteceu ontem no Congresso, quem acompanhou ali as movimentações aí de ontem no Congresso, percebem mesmo como a gente está indo para essa eleição de outubro, como o país está indo para essa eleição de outubro cindido, né? Como o país está indo para essa eleição de outubro muito dividido, né? Enquanto você tinha do lado de fora do Congresso e até dentro do próprio Congresso, em parte dele, um grupo expressivo, né, de intelectuais brasileiros, artistas, ambientalistas, protestando contra a pauta ambiental, né, entregando ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um manifesto muito duro contra essa pauta de risco, né, ao meio ambiente brasileiro. A Câmara ignorava isso tudo e aprovava urgência para que se comece a exploração mineral de terras indígenas. Quer dizer, isso deixou muito claro como você realmente tem dois países correndo em paralelo, disputando aí quem é que vai ser a maioria nessa eleição em outubro, né? É uma coisa muito curiosa, né? E que muito provavelmente, a minha impressão é que vai marcar um ano em que esse tipo de embate está só começando, né? Ano passado, quando a gente, num produto que a gente oferece aos assinantes do Congresso em Foco Insider, né, que é um produto por assinatura por WhatsApp que a gente faz uma newsletter semanal chamada Farol Político, aonde a gente já apontava para a grande possibilidade disso vir a acontecer, um ano de muita agitação social, porque os dois candidatos que estão na frente na disputa eleitoral, e nada indica muito até agora que isso possa mudar daqui até outubro, são candidatos com militância, né? São candidatos com militância muito forte e que provavelmente vão colocar essa militância na rua, ainda mais se seguir a tendência aí das últimas pesquisas de uma aproximação do presidente Bolsonaro do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente, me parece, vai ter um ano de muita confusão. Legal. Bom, eu queria salientar algumas questões, né? Eu entendo que as eleições de 2022, elas serão muito polarizadas, isso a gente já esperava, né? Com esses dois candidatos. Acredito que a pauta será eminentemente econômica, inclusive por conta né, do aprofundamento, do aumento da inflação, né? Agora, a questão envolvendo a guerra da Rússia e da Ucrânia, que altera sobremaneira o preço dos combustíveis, né? E o Brasil, infelizmente, é um refém do modal, né? Transporte rodoviário. Então, o combustível nos afeta fortemente. Mas uma questão que me deixa, de certa forma, um tanto quanto incomodada, Rodolfo, é a predominância do debate público sobre a corrida das eleições presidenciais, né? Nós vivemos num presidencialismo de coalizão. O quanto que a gente fala sobre a forma como os partidos estão se organizando com relação a quem será candidato a deputado federal, a senador e a deputado estadual. Porque, ao fim e ao cabo, queria pegar um gancho no que você acabou de dizer, né? O Congresso aprovava, né? Aprovava a mineração em terras indígenas enquanto o povo estava protestando nas ruas. Então, isso é muito interessante. Quem estava aprovando não era o presidente Bolsonaro, era o Congresso, né? E o quanto o cidadão brasileiro sabe, na verdade, quem efetivamente é o tomador de decisão, né? A gente tem um país com uma cultura política, né, de certa forma muito autoritária e muito centrada na figura do presidente, porque os grandes avanços relacionados a direitos sociais e políticos que houve no Brasil até hoje se deram em momentos ditatoriais. Isso deixa uma marca na nossa cultura, né? Será que o presidente é tão importante assim? A minha pergunta é essa, sabe? Será que todos os nossos olhares têm que ser voltados para o presidente?
Será que a gente não tinha que se preocupar um pouco mais com quem toma a decisão, quem forma a maioria? Qual vai ser a maioria para Bolsonaro e para Lula? Caso algum dos dois, né, provavelmente sairá vencedor, haja visto que a gente ainda não construiu essa terceira via, tá? Mas quem que vai operacionalizar esse processo de tomada de decisão? Não é o presidente. Isso é um presidencialismo de coalizão, né? Por que a gente está dando atenção para isso? Será que é muito cedo, né? Então, assim, eu queria começar as minhas intervenções dizendo que eu tenho muito mais incertezas do que certezas, Kaique. André, eu concordo com você nesse ponto de darmos muita atenção para a disputa presidencial e esquecermos dos parlamentares, né? Que é quem de fato, né, tomam as decisões pela sociedade, quem de fato são o reflexo da nossa sociedade, né? Eu sou de fora de Brasília, moro aqui há bastante tempo, mas eu defendo Brasília quando eu estou fora, porque as pessoas falam assim, vocês lá de Brasília. Eu falo, não, vocês não, né? Você elegeu alguém e mandou para Brasília, né? Então, assim, todo mundo tem que ter uma preocupação muito grande, né? E assim, temos que escolher bem os nossos representantes. Não adianta ficar só nessa polarização na questão do presidente, se esquecemos de todo o restante, né? Vamos lá, representação feminina no Congresso é pífia, né? E as mulheres são mais de 50% da população, né? Então, assim, como é que a gente pode mudar isso, né? André, você mencionou, né, pauta econômica, falou de base eleitoral, né? Eu queria já aproveitar um gancho aqui, depois eu volto também, Rodolfo, eu acho que foi bem interessante o que você falou, né? Enquanto o povo estava se reunindo com o presidente do Senado, a Câmara aprovando a emergência, a urgência, né, no PL Mineração em Terra Indígena. Então, eu queria colocar aqui 2 pontos. Um é com relação à base do presidente, né, no Congresso para o próximo ano. Vamos lá. Será que nós teremos aí uma grande renovação no Congresso, né? Historicamente, todo mundo fala, essa nova legislatura foi amplamente renovada. No fundo, não é. A gente tem visto que essa renovação ela sempre fica em torno ali dos 50%, né? Tradicional, né? Agora, a última eleição foi marcada pela entrada de muita gente nova, né? Principalmente na esteira do presidente Bolsonaro, e velhos caciques perdendo protagonismo. Será que isso vai permanecer dessa forma no futuro, né? E com relação a essa questão Senado, Câmara, né? Como é que vai ficar essa correlação de forças ao longo deste ano? Porque a gente, o ano passado, já viu vários embates. Será que esse ano vai ser diferente? Não, muito provavelmente não vai. Muito provavelmente, Kaique, não vai ser diferente. E aí, partindo aí até do que a Andrea vinha falando aí, e para avançar a partir desse ponto, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter muita atenção a essa questão de quem serão os próximos deputados, de quem será o próximo Congresso, né? E lembrar até o seguinte: o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem já há algum tempo defendido muito a ideia de que o país evolua para o que ele chama de semipresidencialismo, né? Ele tem trabalhado muito isso. O ministro Gilmar Mendes do Supremo é alguém que se tornou aliado dessa ideia dele, uma coisa que ele pretende implantar em 2030, quer dizer, não seria para agora, mas que paulatinamente a ideia é que vai evoluindo para isso. E se a gente pensar, a gente já vê que o Congresso já tem hoje uma força muito grande, quer dizer, nesse processo, para evitar
a evolução aí dos processos de impeachment para montar uma base ali, ter alguma tranquilidade no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro foi cedendo muito poder ao Congresso em determinados pontos, né? Hoje a evolução, hoje a definição da destinação das verbas orçamentárias, ela é praticamente do Centrão e não mais do Poder Executivo, né? O Centrão tem uma força muito forte nessa definição aí das tais emendas RP9, as emendas de relator, né, do orçamento secreto, e no que diz respeito à parte que é responsabilidade do Executivo, passou a ter muita força também, porque o presidente fez um decreto que tirou parte dessa responsabilidade, parte importante dessa responsabilidade da mão do ministro da Economia, Paulo Guedes, e passou para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que, na verdade, é um integrante do Centrão, um senador, né? Então, essa força ela vai crescendo. E no que diz respeito aí ao debate, ao embate entre Senado e Câmara, né, isso vai se tornando muito mais forte, porque ali você tem dois caminhos que muitas vezes ali conflitam e competem, né? E até ontem o que aconteceu, quando de um lado o presidente do Senado estava recebendo lá os líderes ambientalistas, os artistas, com uma pauta de protesto ao que vem se fazendo com relação ao meio ambiente, o Arthur Lira na Câmara ignorava completamente tudo isso e votava lá a urgência da questão da mineração em terras indígenas, mostrando muito claramente que os dois caminhos aí eles vão competindo cada vez mais, né? E aí, o que isso projeta para o ano que vem? Os dois hoje são candidatos a um novo mandato, né? Tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira nos comandos da Câmara e do Senado. O Arthur Lira fazendo um trabalho que, de certa forma, me parece independer de quem vai ser o próximo presidente da República. Ele tenta trabalhar a sua própria base lá na Câmara para continuar comandando a Câmara, quem quer que seja. E o Rodrigo Pacheco, a partir do momento que desistiu de ser candidato à presidência da República, né, pelo PSD, me parece que joga agora, então, essa desistência como uma espécie de cacife do PSD para negociar com o Lula o apoio à candidatura do Lula. O PSD apoia a candidatura do Lula, se em contrapartida o PT apoiar a reeleição do Rodrigo Pacheco. Me parece que o jogo é esse, né? O que fará com que, se isso acontecer, se os dois voltarem a ser reeleitos, fará com que essa disputa entre Câmara e Senado, que já acontece agora, ela provavelmente se acentue ainda mais no ano que vem. E vai se acentuar quem quer que ganhe, né? Lula ou Bolsonaro, porque, enfim, os jogos aí vão ficar ainda mais opostos do que estão agora, né? Claro. André, o que você prevê aí Pelo amor de Deus, não me peça para fazer isso, não me peça para prever nada, não tenho essa capacidade, né? Como eu comentei com vocês, eu tenho muito mais certezas do que certezas. Eu acho que essas movimentações, eu acho tudo muito encantador, né? Como cientista político, isso me encanta, porque isso é política é articulação de interesses. E muitas vezes, quando a gente conversa, né, com o cidadão comum, eu vejo, não sei se vocês percebem isso também, queria até ouvir um pouco o Rodolfo, mas um pouco de inocência com relação a como o jogo é realmente jogado, né? Isso é uma troca, realmente uma troca de apoios, né? Uma troca de interesses, né? A política é articulação. Eu acredito que essa tendência ela não vai mudar. Inclusive, acredito que para o ano que vem a gente vai ter um aumento
de deputados federais e senadores filiados a partidos do Centrão, né? Então a tendência é que o Centrão cresça, até porque eu acho que as eleições desse ano para presidente, e isso vai resvalar também para os outros cargos majoritários, ela vai estar muito polarizada entre antipetistas e antibolsonaristas. E aí a minha pergunta é o seguinte, e nós somos a favor do quê? Porque se a gente só sabe o que não quer, o que nós queremos? Cadê o plano para esse país, meu povo? Quem que está construindo esse plano para esse país? Né? Porque toda vez, a gente não pode esquecer o seguinte, que quando a gente vota no menos pior, a gente está votando um candidato ruim. Essa é a questão. Né? O que realmente é bom para o Brasil? E falando um pouco sobre essa dinâmica da Câmara e do Senado, o que me incomoda, gente, na verdade, é o fato de que não está havendo um debate público sobre esse sistema de deliberação remota que ainda está em curso. Né? Esse formato semipresencial da Câmara e do Senado, ele impede que os diversos interesses e causas, né, que gravitam pela sociedade, eles cheguem de forma adequada, né? O processo decisório no âmbito legislativo federal, ele está acontecendo numa rapidez que fica muito difícil para os grupos de interesse acompanharem, né? E se democracia é participar das decisões, essa participação ela está não sendo vedada. Né? Eu até essa semana recebi um e-mail de uma associação de profissionais de relações institucionais governamentais norte-americano, que eles fizeram uma petição pública pedindo a reabertura do Congresso americano. Né? Quando que a gente vai começar a pedir a reabertura do Congresso Nacional Brasileiro? Né? Nós, enquanto cidadãos, enquanto profissionais de RIG, né? Vale a pena continuar com essa forma de tomar decisão, né? Em que os parlamentares se organizam em grupos de WhatsApp e decidem os rumos das políticas públicas no Brasil sem a mínima transparência? Né? A gente não sabe a pauta anterior do que vai ser votado. Isso está assim desde 2020. Né? Eu acho que a gente está falando de eleições, mas no fundo a gente devia estar falando de democracia. A gente não está falando de democracia aqui. Onde é que está esse debate? O debate da participação no processo decisório. Né? O Estado, e aí eu estou chamando de forma muito abrangente, a função principal do Estado é ouvir o que a sociedade quer. Se não se ouve o que a sociedade quer, não é democracia. Tá? Então, eu acho que se cerceiam as possibilidades de participação, não é democracia. A gente está vendo, hoje mesmo, o governo do Estado de São Paulo liberou o uso de máscaras em espaços abertos. Então, a gente está vendo aí o número de mortes caindo, e etc. e tal. Quando que o Congresso vai sinalizar uma retomada? Será que é interessante retomar? É interessante que a sociedade civil e o mercado estejam mais presente? Né? Alguém liga para a transparência? Né? Essa que é a questão. Cadê a transparência, meu povo? Essa é uma boa causa, né? Para gente advogar. E só para dar uma pimentadinha, Kaique, eu acho que vou fazer um pouco do seu papel agora, mas eu queria perguntar para o Rodolfo o seguinte, como é que o Rodolfo está vendo o surgimento dessa terceira via? Né? E por que eu estou perguntando isso? Porque eu vi uma fala do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, em dezembro do ano passado. Ele estava numa entrevista com o VAC, né? E aí ele dizia o seguinte, bom, perspectivas para 2022. A gente tem tempo para surgir essa terceira via, né? Tem espaço para o surgimento dessa terceira via, mas ainda não tem a personagem. E não me parece, por isso que eu queria... Eu tô fazendo a pergunta para o Rodolfo agora. Me parece que o Moro não é essa terceira via, não é essa personagem, porque ele já está tendo problemas com Podemos, né? E já corre o risco de desfinanciamento. Então, essa é uma questão muito interessante que eu acho que a gente poderia tocar também, né? Porque está Lula e Bolsonaro batendo no Moro. Então, como é que essa terceira via surge, né? A gente está vendo... O Lula parece... O próprio Paulo Hartung, se for o caso, né? Exatamente. Tá exatamente. E assim, o Lula ainda não entrou na campanha, né, gente? Não. O Lula ainda não veio, o Lula ainda não chegou. Eu estava ouvindo ontem na UOL que o próprio PT coloca sérias restrições para as aparições públicas
do Lula, porque acha que esse momento vai ser muito hostil. Eu tenho certeza que vão ser eleições brutais, como o Brasil nunca viu. Isso eu tenho certeza, né? Desculpa, Kaique, mas eu tinha que fazer essa pergunta. Não. Muito curiosa. Fique tranquilo, mas eu queria só, Rodolfo, antes de passar a bola para você, comentar um pouquinho sobre o que a André falou, né, do Congresso ainda estar fechado, né, para a sociedade. E, de fato, o que a gente tem visto, né, André, nos últimos 2 anos, né, esses 2 anos de pandemia, é uma enxurrada de projetos, né, tramitando pelo Congresso Nacional e com participação mínima ou nenhuma participação da sociedade, né? Que interesses estão sendo colocados em votação para que não seja aberto diálogo com a sociedade, né? A quem interessa fazer isso? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer, porque ao fim e ao cabo, é o futuro do país que está sendo decidido ali por meia dúzia, e nós, cidadãos, não estamos podendo participar desse debate. Isso é péssimo. Né? Não tem. Péssimo. Kaique, não tenha dúvida, né? Não foi por outra razão, né, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, prolongou por mais tempo esse modelo de votação semipresencial, né? Não tem ninguém se engane porque isso não é uma preocupação do presidente da Câmara, Arthur Lira, com a Covid-19, né? Quer dizer, ele prorroga isso no momento em que você está vendo, como a própria Andréa mencionou, em vários estados, em vários municípios, um processo já de flexibilização, né? Que a essa altura não é mais um processo irresponsável, né? Porque nesse momento, pelo menos nesse momento, a gente espera que não haja nenhum repique mais, porque já chega, né? Mas a pandemia está caindo não só no Brasil, mas começando a cair agora no mundo inteiro, né? Depois aí da variante Ômicron, não surgiu nada com o mesmo potencial de perigo em lugar nenhum, e realmente hoje você está vendo os índices de contaminação e de morte caindo, e aí por isso estão, né, flexibilizando o uso de máscara e tal. E aí, nesse momento, o presidente da Câmara diz: não, aqui vai continuar tudo semipresencial, porque está sendo muito conveniente para ele, né? A pauta da Câmara, ela não é, já há muito tempo, a pauta do governo. A pauta da Câmara é a pauta do Centrão, que em alguns momentos coincide com a pauta da Câmara, com a pauta do governo, nessa questão ambiental até coincide, mas, por exemplo, a questão dos jogos é um exemplo muito claro. A liberação dos jogos, que foi aprovada recentemente, era uma pauta do Arthur Lira, uma pauta do Centrão, né? Uma pauta que o próprio governo, por conta aí dos seus compromissos aí com as bancadas evangélicas, com as bancadas conservadoras, uma pauta que o próprio governo era contra. E, no entanto, ela avançou na Câmara ali sem grandes problemas, porque, enfim, é o comando do Arthur Lira, né? Agora, claro, entrando no que a Andréa perguntou aí a respeito da questão da terceira via, né? O que a gente vai vendo? A gente desde o início, né? Agora até começou a haver uma certa modificação, mas no início do ano, o cientista político Alberto Carlos de Almeida fez um comparativo das pesquisas, onde ele mostrava como, ao contrário do que aconteceu em eleições passadas, até aquele momento, você tinha um cenário de muito pouca mudança, né? No que as pesquisas apontavam. Ele fez uma comparação de agosto até janeiro que mostrava praticamente eram quase linhas retas, se você considerar as margens de erro das pesquisas, que ficam entre 3% e 2%, as variações eram muito poucas, dando quase linha reta. O Lula em primeiro,
numa faixa aí de 40%, Bolsonaro vindo em segundo numa faixa de 25%, e os demais candidatos somados todos abaixo do Bolsonaro, em nenhum momento conseguindo alcançar o Bolsonaro, né? O que mostra a imensa dificuldade de você reverter esse quadro de disputa entre o Lula e o Bolsonaro. E o que aconteceu nas pesquisas mais recentes, que a gente agora vai precisar verificar, se foi um soluço ali ou se vai ser uma coisa mais sustentável ali para frente. O Bolsonaro se aproximou um pouco do Lula e diminuiu ainda mais a possibilidade desses candidatos de terceira via. Porque o nome que tinha despontado em determinado momento aí como uma alternativa, que tinha sido o Sérgio Moro, é difícil a gente, às vezes, imaginar se, pela trajetória dele, nesse embate agora, o Sérgio Moro seria mesmo uma alternativa. Por quê? Porque, primeiro, do ponto de vista do embate com o Lula, o Sérgio Moro é o juiz que condenou o Lula, né? Então, quer dizer, ele está diretamente envolvido com o processo que levou a isso, né? Que você tem, por um lado, um candidato que na última eleição não pôde concorrer porque estava condenado, que passou mais de um ano preso, né? E que tenta transformar essa candidatura agora numa espécie de redenção disso tudo, né? Quer ser reeleito, quer ser eleito novamente, perdão, né? Presidente da República, para daí fazer uma reconstrução dessa imagem que foi, de certa forma, corroída por esse processo todo, né? Então, quer dizer, o Moro está envolvido diretamente com isso, por um lado. Por outro lado, ele foi ministro do Bolsonaro, o que faz com que ele também não tenha muito como se desvincular desse Bolsonaro como alternativa, né? Então, isso daí me parece que, em determinado momento, acabou levando a essa diminuição aí das chances do Moro, né? E aí nenhum outro candidato surge muito ali, pelo menos até agora, como alternativa. A possibilidade da terceira via, eu acho que ainda pode haver, quer dizer, mas ela dependeria de você conseguir que um desses nomes aglutinasse essa possibilidade, o que também é muito complicado. Um eleitor do Ciro Gomes votaria no Sérgio Moro, ou vice-versa, né? Então, tem alguns ali que tentam fazer essa conversa, né? O João Dória tentou, em determinado momento, fazer essa conversa, a Simone Tebet tenta fazer um pouco essa conversa, mas, nesse momento, me parece assim, que, em vez de você ter terceira via, você tem diversas picadas que não estão dando em lugar nenhum, né? E aí você fica nessa situação, né? Só para pimentar, além de ter sido ministro de Bolsonaro, ainda semana passada estava abraçado com Arthur Duval, né? Então, era isso que eu ia falar. O Moro está com um problema de relacionamento, né? Ele relacionou-se com Bolsonaro, relacionou-se com esse deputado misógino lá de São Paulo, né? E agora não sabe muito bem. Ele precisa de uma assessoria de uma profissional como a Andrea, talvez. Pois é, então, aí até aproveitando o gancho, né? Sinto muito, não vai dar. Aproveitando o gancho aí de falar de relacionamento e trazendo de volta um pouco do tema que a Andrea trouxe, né? Do fechamento ali do Congresso para a sociedade, né? Nós aqui da oficina, a consultoria, né? Nós acreditamos que o relacionamento com os três poderes ele é fundamental para a democracia, né? Para a construção de relacionamentos saudáveis e
também para a reputação das organizações, né? Nesse sentido, como é que você vê, Andréia, e daí também queria ouvir o Rodolfo, né? A importância da aprovação da regulamentação do lobby. Porque o que você estava mencionando, de o Congresso está fechado para a sociedade, na verdade, o Congresso está fechado para o lobby, né? Para o lobby, para a advocacy, para o relacionamento, né? Como é que... Então, vamos lá. Qual que é a importância, né, da aprovação da regulamentação do lobby? Como é que isso pode impactar a forma como esse relacionamento se dá, né? E aí, aqui, Andréia, eu sei que eu vou fazer uma provocação para você, porque, vamos lá, é realmente necessário regulamentar? Ou nós já Kaique, como temos, você fala isso, Kaique? ou nós já temos um arcabouço legal, ainda que não consolidado em uma única lei, né? E que está faltando só esse arcabouço legal ser devidamente observado, cumprido, fiscalizado. E daí? Que Bom, você nos traz? essa pergunta é complexa, né? E você me pergunta algo que, tipo, me mobiliza e me empolga. Então, vamos lá. Tem várias dimensões na pergunta que você faz, né? Em primeiro lugar, você fala assim, o Congresso está fechado para o lobby. Na verdade, não está fechado para o lobby. Ele está fechado para isonomia de acesso. Essa é a questão, né? Porque quem já tinha um relacionamento instituído e contínuo com os tomadores de decisão, continuaram a tê-lo. O grande problema do sistema de deliberação remota é que ele dificulta e às vezes até inviabiliza novos relacionamentos, né? Então, as empresas privadas ou as organizações da sociedade civil que não tinham dado ainda atenção para esse relacionamento com o governo, após a pandemia, se viram pegas de surpresa, porque de repente ninguém estava mais no espaço físico, o telefone fixo não funcionava mais, só funcionava o telefone celular, né? Porque as pessoas estavam em casa. Se eu não tivesse o telefone celular do assessor ou da secretária ou do secretário, eu não conseguia falar com aquele tomador de decisão, né? Então a gente viveu naqueles 2 meses, março e abril de 2020, foi um perfeito pega para capar, né? Porque era decreto voando para tudo quanto era lado, atividade legislativa crescendo 160%, e as empresas e as organizações sem saber o que fazer para manter, né, as empresas privadas principalmente, para manter a sua operação. Como é que eu faço? Cada município baixando uma regra diferente, são 5.600. Cada estado baixando uma regra diferente. Briga no Supremo. E aí? Né? Então, foi nesse momento em que a área de relações institucionais e governamentais mostrou o seu valor. Então, olha só como foi legal a gente ter construído relacionamento, ter construído laço de confiança sólido e contínuo. Agora a gente consegue conversar, a gente consegue entender e a gente consegue, inclusive, influenciar esse processo, né? Então, acho que tem essa questão. A gente está falando aqui, quando nós estamos falando de regulamentação do lobby, e aí eu acredito que precisa ser regulamentado sim, tá? Por quê? Precisa ser regulamentado? Por vários motivos. Você já falou, né? A gente não tem em uma única peça de legislação todas as regras que deveriam nortear um relacionamento ético íntegro entre público e privado, tá? Ou entre sociedade, mercado e Estado, que eu acho que seria mais adequado, né? E aí isso me leva para a segunda dimensão. No projeto de lei que foi iniciado pelo Poder Executivo no dia 10 de dezembro de 2021, o 4391/21, se fala sobre representação privada de interesses. Por que é importante regulamentar também? Porque a representação de interesses, sobre ela, né, sobre o lobby, paira um estigma de marginalidade, que não foi criado ontem, que tem 40 anos, né? Na minha tese de doutorado, nem sei que capítulo acho, que é capítulo 4 da minha tese de doutorado, eu investigo como se deu a criação desse estigma de marginalidade, né? Então, eu vou citar todas as matérias jornalísticas. Na época, a gente ia na biblioteca, meu povo. Ficava com rinite de pegar aquelas revistas antigas, né? Da década de 70 para encontrar
para encontrar uma matéria que falasse sobre lobby, né? E sempre essa palavra esteve associada à corrupção ou tráfico de influência no Brasil. São 40 anos dessa associação na nossa mentalidade, né? Muito difícil de romper esse estigma. E o projeto do Executivo, de certa forma, mantém essa noção, né? O que eu preciso, na verdade? Eu preciso restringir o acesso dos interesses privados sobre o interesse público. Essa é a tônica da regulamentação. A tônica da regulamentação, não é à toa que ela vem da CGU, é combater a corrupção. O que eu sei enquanto especialista no tema? Que regulamentação do lobby não tem esse objetivo. Então, o artigo que eu escrevi lá para o Congresso em Foco, na minha coluna mensal, que eu lancei na semana passada, o título é A que serve a regulamentação do lobby? Então, o que a gente precisa ter certeza, eu acredito que o lobby precisa ser regulamentado, mas ele precisa ser regulamentado pelo motivo correto. Perfeito. O lobby não é corrupção e tráfico de influência. A gente não pode jogar tudo no mesmo saco. Existe corrupção e tráfico de influência? Óbvio que a gente não é tonto, né? Mas, para isso, tem legislação. Você já tem o Código Penal, tá? Do que a gente está falando aqui, quando está falando de regulamentação do lobby, quando está falando de lobby? Lobby é acesso. Lobby é representação de interesses. Isso é inerente a democracias liberais consolidadas. Tá? Não deveria ser um bicho de 7 cabeças, não deveria ser um tema polêmico. Isso é uma sociedade pluralista. Em sociedades pluralistas, os grupos de interesse competem pela influência. A quem cabe julgar se determinado interesse tem relação com o interesse público ou não? É o tomador de decisão, ele que recebeu o mandato. Né? Então, quando você inverte a dinâmica e fala assim, iniciativa privada, toda vez que você vier aqui conversar com alguém, anota lá no sistema, hein? Porque senão depois a gente vai pegar no seu pé. Ué, quem tem que anotar é o cara que recebeu o mandato. É ele que tem que ser accountable. Não é iniciativa privada, né? Não é a organização da sociedade civil. E cadê a organização da sociedade civil? Cadê o Estado, gente? Não. Bom, Andréa, a gente... Meu povo. É uma coisa a gente está vendo aí, vamos lá, né, um apagão de informações no governo federal sem precedentes. Né? Agendas não são publicadas, gastos não são divulgados, e aí a culpa é da iniciativa privada. Né? Mas eu vou fazer o último toque aqui com relação à regulamentação do lobby. Eu sei que o Rodolfo também gosta disso. Rodolfo, você acha que o projeto de lei de regulamentação do lobby está entre as prioridades para esse ano e pode ser aprovado, ou podemos jogar já para a próxima legislatura? Olha, Kaique, não acredito não, sabe? Eu acho que ele está lá e tal, mas eu não acredito que ele vá entrar como prioridade na pauta desse ano, não. Agora, é uma discussão um bocado antiga, né? Eu tenho 35 anos de cobertura lá do Congresso Nacional, e quando eu entrei já tinha um projeto de regulamentação do lobby, que era então do senador Marco Maciel, né? Que depois foi vice-presidente da República, né? Então é um tema que há muito tempo se discute. Eu acho importante, quer dizer, que ele venha a ser aprovado, e compartilho aí do que a Andréa falou a respeito, né? No sentido que ela falou, não no sentido de coibir corrupção, mas no sentido de dar transparência a esse processo, né? Que da transparência é um processo legítimo de conversa da sociedade civil com seus representantes. No fim das contas, é disso que se trata, né? Dessa conversa, de dar transparência a isso. Agora, por outro lado, eu acho ali, acompanhando o Congresso já há muito tempo, que muita coisa já evoluiu, né? Muita coisa já evoluiu até na busca, uma vez que se estigmatizou a palavra lobby ao longo desse tempo, né? Muita coisa evoluiu nessa troca da palavra lobby pela palavra relações governamentais, né? Não pela troca, e eu não estou aqui estigmatizando
a palavra lobby, mas enfim, é que essa troca teve a ver aí com o sentido de tentar tirar esse estigma, né? As empresas, e aí isso também tem a ver com todos esses escândalos de corrupção que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Todas as preocupações que as empresas começaram a ter com compliance fizeram com que realmente essas coisas mudassem muito, né? A troca de favores por presentes era uma coisa muito comum. A gente mesmo, como jornalista, chegava no final do ano, recebia presentes, né, dos senadores, dos deputados e tal, dos ministérios, né, e de empresas, né, também, e isso é uma coisa que não acontece mais, né, não acontece mais com a mesma frequência, e hoje se acontece, não acontece também mais de uma forma, acontece por debaixo dos panos, não acontece mais publicamente, né? O que mostra uma certa evolução. Então, eu acho importante, no sentido de conferir transparência, né? De conferir equidade a esse processo. Agora, não creio que num ano encurtado aí com todas essas questões, com eleições, isso venha a ser aprovado, não. Eu acho que a ideia de 35 anos ou mais lá do senador Marco Marcel vai levar mais um tempinho ainda para ser aprovado. Rodolfo, assim você acaba com as minhas esperanças, Rodolfo. Não é possível. Não é possível. Mas você sabe que eu acho que agora, eu sei que você quer mudar de assunto, Kaique, mas eu acho que agora a gente tem um pouquinho mais de amadurecimento do debate, né? Eu acho que as organizações que congregam os profissionais de RI estão debatendo esse tema, têm posicionamentos claros, né? E, inclusive, organizações da sociedade civil também querem ter vez e ter voz nesse debate. Isso é novo, né? Então, tem novidade nesse sentido também, né? Existem interesses aí organizados em prol da regulamentação do lobby. Porque um dos motivos pelos quais isso nunca andou, não tinha ninguém pressionando. Gente, essa é uma questão fundamental para quem quer entender como é que o lobby funciona. Lobby é pressão, né? E a pressão da sociedade, de todo mundo. Exatamente. Né? Dos indígenas, né? da igreja, das empresas, de todo mundo. Né? Você está usando esfera pública advocacy, se você está usando contato direto, lobby. Mas é muito importante que essa pressão ela aconteça. Né? E que informações qualificadas sejam levadas para o tomador de decisão, porque eles não sabem de tudo, né? Então, eu vejo assim, não quero acreditar no Rodolfo, tá, Rodolfo? Já vou dizer, não quero acreditar em você, tenho esperança ainda, mas entendo que é um ano curto, né? Mas aí tem um outro fator também, que é a ascensão do Brasil ao OCDE. É a primeira vez na história da regulamentação do lobby que o executivo manda um projeto e o Ministério da Economia está pressionando, porque quer ver, né, quer deixar como legado do governo Bolsonaro a entrada do Brasil na OCDE. Então, a gente tem uma janela de oportunidade que nunca houve antes, né? Legislativo e Executivo se alinhando, isso nunca aconteceu. E essa maturidade do tema. Então, temos aí alguns elementos diferentes, né? Vamos ver, eu quero torcer. Vamos ver, é isso mesmo. Gente, nós temos aí várias pessoas nos acompanhando nos nossos canais, YouTube, LinkedIn, e temos algumas perguntas. Como a gente já está caminhando para o final, eu queria trazer aqui pelo menos duas perguntinhas dos nossos espectadores. E a primeira que eu queria direcionar aqui para André, o Rodolfo, por favor, pode complementar depois, é da Sandrinha Viana, e que é o seguinte: se tivéssemos uma educação política desde cedo, o cenário seria diferente? Daí, Andréia. Seria um divisor de águas, né? Game changing. Mas aí você sabe que tem uma informação que eu acho que poucas pessoas sabem, que com a Constituição de 1988, uma parte, ela define, né, que educação cívica, educação para a cidadania, é responsabilidade dos partidos políticos. E uma parte do fundo partidário deveria ser investida
na educação para a cidadania. Por isso que todo partido tem uma fundação. Mas aí o que os partidos fazem? Eles fazem capacitação e treinamento para os seus candidatos, né? Então, eu acho que o que está faltando mesmo, meu povo, é transparência, né? Transparência, principalmente transparência com relação aos partidos. O que é um fundo eleitoral de 5 bilhões? Pelo amor de Deus. E eu não estou vendo um debate aprofundado também sobre a dinâmica dos próprios partidos com relação a como vai ser utilizada essa verba, tá? Porque é discricionariedade do partido, não tem critério. Como é que essa verba vai ser utilizada, né? Vai para a campanha presidencial? Vai para a campanha de deputados e senadores? Quanto? Quem? Né? Isso também eu acho que é muito importante. Só que isso eu acho que já virou lenda urbana, né? Acho que a gente precisa ir um pouco além e o cidadão tem que sair. Essa é a minha opinião pessoal, tá? O cidadão brasileiro é muito reativo e muito acomodado. A gente tem que... Hoje em dia, ninguém pode dizer que não tem informação, gente. A internet está aí para todo mundo. A gente aprende até a montar foguete da NASA pela internet. Não entende como é que funciona o sistema político? Não consegue se educar? Né? Meus filhos ficam o dia inteiro no TikTok vendo besteira. Se eles quisessem, mas eles não querem, eles saberiam se educar politicamente também. Né? Então, eu acho que rola um pouco também, gente, de entender a nossa corresponsabilidade nesse estado de coisas, né? Democracia dá trabalho, exige tempo, exige energia. Eu acho que, enquanto país, a gente precisa entender se a gente está afim de investir esse tempo e essa energia, né? Porque ficar só no muro das lamentações não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Cadê o nosso papel proativo? Né? E onde é que estão as novas lideranças? A gente precisa incentivar, sim, mas cadê o interesse público? Cadê o espírito republicano? Né? Tem uma série de questões, é um debate muito mais intrincado, né? Mas com certeza a educação política é essencial. Mas é o que você falou, né, Andréia? Falta muita transparência para os partidos na utilização da verba, né? E eu não me recordo de um partido promover educação política de uma forma geral, né, para a sociedade. É isso que você falou. É voltado para o seu público interno, né, com vistas à eleição. Agora, isso chama formação de quadros. Claro, formação de quadros. Esses são aqueles partidos que são minimamente responsáveis e que pelo menos fazem isso com seus quadros novos, né? Outros gastam com casa para sede, com helicóptero, com carro, o que quer que seja, né? Mas aí, Rodolfo, o que você acha sobre educação política? Como é que a gente pode ajudar a transformar esse país por meio da educação política, né? Pois eu fui um estudante criança na época da ditadura militar, em que havia lá uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, né? Infelizmente, a gente, no processo de redemocratização, se convencionou que aquilo dali era uma propaganda política da ditadura militar, e aí, quando nós saímos da redemocratização, tiramos do rol das disciplinas aí que os estudantes têm a educação moral e cívica, quando, na verdade, né, a gente podia ter evoluído, que era o que deveria ter acontecido, para que aquilo fosse um estudo da cidadania, né? Quer dizer, para que a partir dali você começasse a incutir na cabeça das crianças que elas são cidadãs e que, como cidadãs, ela tem lá os seus direitos e deveres, né? A gente percebe, mesmo passado esse tempo todo aí de redemocratização, que muitas vezes o cidadão ainda não entendeu a importância que ele tem. Eu costumo dizer o seguinte: só tem 2 lugares no mundo onde eu sou absolutamente igual digamos, ao Abílio Diniz, né? Para pegar um cara bem mais rico do que eu, debaixo da terra e na cabine de votação, né? Nesses 2 lugares, nós somos absolutamente iguais. Por mais poderoso que ele seja, o voto que ele vai dar lá na urna conta igual o meu, né?
a capacidade que ele tem de influência é fora daquele lugar e fora daquele momento. E o cidadão, acho que muitas vezes não compreende isso, né? Na hora que faz as suas escolhas. Eu concordo com o André, às vezes muito reativo, quando, na verdade, ele precisava refletir melhor, quer dizer, vai votar com raiva, quer dizer, nós ouvimos em 2018, se não der certo, depois a gente tira. Tirar é muito complicado. A gente não pode votar com raiva imaginando que depois a gente tira, né? Então a gente precisa pensar melhor. Em quem que a gente votou para deputado, você lembra? Entendeu? Quer dizer, você dá um poder que tem um imenso poder, a gente estava discutindo agora há pouco, que tende a ter mais poder, e o cidadão vai lá e ele não tem a menor ideia sobre quem ele escolheu, né? Então, realmente, a gente precisa sim, quer dizer, se houvesse um processo maior de educação e menor de guerra de internet, né? Porque também essa guerra de internet inútil, né? Que a gente vive ultimamente, ela não serve absolutamente para nada, né? Porque isso não é um debate, o que acontece na internet não é um debate, né? Não é um diálogo, né? É um monólogo entre várias pessoas, né? Cada uma delas monologando com a outra. Isso também não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Então, não tenho dúvida, né? Um processo maior de educação política, um processo maior de compreensão do papel do cidadão na sociedade é fundamental. E aí, mais uma coisa aí para esses saudosos da ditadura. Isso só pode acontecer numa democracia, meu amigo, né? Isso não vai acontecer você abrindo mão do seu direito de votar e de participar do processo decisório, entregando ele na mão de um ditador. Isso só vai piorar as coisas. Exato. Bom, nós temos aí mais 2, 3 minutinhos. Então, para encerrar o nosso bate-papo extremamente agradável de hoje, eu queria vir com uma última pergunta de um espectador nossa, do Jamerson Murta. Para finalizar, qual característica mais importante que vocês acham que o eleitor deve levar em consideração na hora de decidir seu voto em 2022? Está em linha com o que a gente acabou de conversar. Difícil. Essa pergunta é difícil, né? Vamos lá, um minuto para cada um. Eu não sei o que o Rodolfo acha, acho que a gente podia trocar uma ideia aqui, mas eu acho que isso é muito pessoal, né? Porque tem muito a ver com quais são os seus princípios e os seus valores e quais são as suas causas, né? Então, eu volto a dizer, o candidato não é importante. Importante é o cidadão que deve entender qual é o plano que ele tem para o país. E isso tem que estar sendo debatido publicamente. A gente não debate plano para o país. O que a gente quer ser quando crescer? Faz 300 anos que a gente está discutindo se o Estado deve intervir mais ou menos na economia. O Estado brasileiro é esquizofrênico. Na Constituição está escrito que é Estado liberal. Intervém na economia mais que tudo. Cadê o debate sobre isso? Então, acho que assim, antes da gente procurar no candidato quais são as características, a gente tem que pensar em nós, tá? O que eu quero para esse país? E aí você faz o match. Aí você vai em busca daquele que tem apreço pelos mesmos princípios e valores, né? E o princípio e valor mais importante, na minha opinião, é democracia. Então é isso. Este candidato demonstra com as suas ações ter apreço à democracia? Diálogo, colaboração, participação? Sim. Para mim, isso já está muito bom. Não sei se Rodolfo concorda comigo. É isso aí. Rodolfo, vai nessa linha também? Concordo 100%, André. Eu acho que o principal ativo fundamental é o respeito à democracia, né? Ela não vira a ser ameaçada por nenhum político populista. E aí o risco disso é
o uso de uma pretensa maioria que consegue para fazer ruir a democracia, né? Eu recomendo como um plano de voo desses tempos que a gente está vivendo o livro Como as Democracias Morrem. Recomendo que todo mundo leia esse livro, escrito por dois cientistas políticos americanos que mostram bem como é possível você minar a democracia por dentro a partir da conquista de maiorias. Agora, só complementando uma coisa, eu acho que a gente hoje se foca muito na pessoa, a gente tem que se focar mais no que a pessoa propõe para o país. E aí também fazer, como a Andrea falou, essa reflexão do que eu quero para o país e ver se essas coisas coincidem. Né? Eu acho que falta nas propostas, nas plataformas aí dos candidatos, mais clareza no sentido de o que eu quero fazer, para onde eu acho que o país deve caminhar. E aí a gente orientar o nosso voto nesse sentido. Eu queria fazer só um adendo, Rodolfo. Não são só ideias, pessoal. Ações. Porque, olha, falar, qualquer um fala. A gente fala qualquer coisa. Então, nós temos que observar quais foram as ações, buscando a contradição entre ação e discurso. Tem que estudar. A verdade é, tem que estudar o candidato. Entendeu? Não é pegar um papelzinho 2 dias antes da eleição e falar assim, vou votar nesse porque é maioria. Tem que estudar. Como eu falei, democracia, tempo e energia, esforço. A gente quer fazer esse esforço? Gente. Aí tem jogo. É isso aí. Pessoal, o bate-papo está excelente. A nossa defesa da democracia, ela sempre existirá, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença dos nossos convidados. Esse debate foi extremamente rico, extremamente, mas infelizmente chegou ao final. Esperamos vocês no próximo Arena de Ideias, no dia 24 de março. Até lá. Obrigado, Andréia. Obrigado, Rodolfo. E para quem está aí nos assistindo, aguardem mais um minutinho. Vamos transmitir o nosso vídeo institucional da Oficina Consultoria. Um grande abraço e até a próxima.